Sejam todos muito bem-vindos ao último episódio do podcast Sem Dependência no ano de 2025. Um ano marcado por muitas conquistas, inclusive falar desse assunto que é um tabu para muita gente. A gente agradece, claro, a sua companhia durante esse ano de 2025. E hoje a gente vai fazer uma retrospectiva aqui de alguns temas importantes, inclusive para ver se quando a gente discutiu esse tema, se evoluiu, né? Porque justamente esse é o nosso intuito falar com você aqui no nosso programa e que isso repercuta de alguma forma e você consiga entender, né, a importância e a magnitude do que é falado aqui no nosso programa. A gente vai fazer uma retrospectiva sobre o fim da Cracolândia. A gente chegou a discutir sobre isso, né? Ou pelo menos eu vi uma coluna esses dias no Jornal Estado de São Paulo que falava, na verdade, da retirada da Cracolândia, não do fim da Cracolândia, que é importante a gente separar as duas coisas, né? Que uma coisa é a retirada dela do local, outra coisa é o fim da Cracolândia. A gente vai falar também sobre um projeto que vira e mexe, né? Inclusive ontem teve repercussão sobre isso. Vira e mexe é falado sobre a taxação das bets. Esse ano foi um ano marcado, né, por esse assunto das bets e tudo mais. Ano que vem tem Copa do Mundo. Como é que vão fazer com isso? Acho que cada vez mais bets, né, vão surgir. Como é que vai funcionar essa questão? Então, esses são os assuntos que a gente vai debater com você aqui no podcast Sem Independência, sempre agradecendo demais a sua participação e também, né, aproveitando o ano de 2026, que é um ano importante, um ano eleitoral, vai falar sobre sobre a ausência, né, de políticas públicas para poder se combater a questão da dependência química. Dr. Paulo Leme Filho, Dr. Miguel Tortorelli, o camisa 10 Fábio Piperno, é o goleiro do PSG, o Fábio Piperno, sempre segurando as pontas aqui no nosso Sem Independência. É uma grande honra que a gente dá início a mais um episódio para você. Já deixa seu like, curta, comente, compartilhe. Pega o link, manda no grupo de WhatsApp aí da família para a gente poder cada vez mais despertar esse assunto em todo mundo. Doutor Paulo Leme Filho, chegamos aqui no último programa do ano com muitas conquistas, alguns cortes do Piperno lá que viralizaram, o pessoal ficou bravo com ele em algum momento, mas o importante é que estamos firmes e fortes aqui mais uma vez. A gente vê como é engraçado, né, essas situações, né, Fábio? O Fábio ele vem aqui, a gente fala de dependência química, a gente fala de políticas públicas para lidar com esse problema. E aí os comentários são: Fábio Piperno, seu esquerdopata! Você, além de defender o comunismo, agora defende as drogas! Então, como essa questão ideológica contamina, né, o bom debate, né? Como isso daí contamina aquilo que a gente deveria pensar, né? Aquilo que a gente deveria refletir. De qualquer maneira, em 2025, né? E hoje é o último programa desse ano, foi muito importante, né? A gente iniciou aqui essa jornada, essa caminhada, eh, e eu tenho absoluta certeza, eu não me recordo assim de um programa de debates que trate desse assunto de uma forma constante, sobretudo atual. Nós não podemos falar desse assunto da dependência química com o olhar de 30 anos atrás, né? De falarmos a respeito de coisas que aconteceram no passado. Nós temos que acompanhar para e passo aquilo que acontece na sociedade, para que a gente possa fazer um debate digno, sério, por uma razão muito simples, porque as pessoas ainda sofrem muito com essas questões. Não se trata de um capricho pessoal meu, do Miguel. Nós vemos que cada vez mais esse problema aumenta. Então, para mim, né, é uma honra poder participar aqui com vocês, porque o que faz o programa ser bom não sou eu, né? É a qualidade crítica de vocês três. Então, para mim, foi muito importante estar aqui. E, lógico, né? O nosso público aí que nos ouve, que nos assiste. Recentemente, eu estive numa cidade do interior de Goiás, né? Por uma questão profissional. E um médico, Dr. Oliver, que é um excelente profissional, um intensivista de renome, disse que era uma pessoa que acompanhava os nossos Opa! programas. Então já Ah, fica que um bacana. abraço aqui para o Oliver, que é um grande amigo.
fico muito feliz de ter uma audiência tão qualificada assim. Obrigado, doutor Paulo. A gente sempre agradece. No fim, a gente vai fazer um agradecimento especial aqui, porque realmente é um tema que tem que ser debatido e discutido. E esse ano o podcast Independência teve uma estrela, né? Fábio Piperno esteve aqui com a gente. Fábio Piperno. Quem acompanhou mais o Palmeiras esse ano? O Fábio Piperno ou o senhor? O senhor foi em todas também, né, doutor? Não, eu acho que aí é o seguinte, eu não gosto de futebol, então eu não ouço muito, não assisto muito, né? Mas eu converso com o Fábio Piperno sobre as questões ideológicas. Boa. Então o Fábio Piperno, toda noite, ele me contou, antes de dormir, ele põe num gramofone fabricado em Moscou, ele ouve o antigo hino da União Soviética, né? E ele lê O Capital de Karl Marx à luz de velas, porque ele é contra a Enel. Então ele ouve a luz de ele ouve o hino e lê O Capital, né, todas as noites. Então o Fábio Piperno, acredito eu que ele acompanhou mais que eu o Palmeiras, porque ele tem que conhecer para criticar. O futebol é o ópio do povo. Aliás, sem nenhuma crítica aqui, obviamente, mas eu queria que as pessoas acreditassem em mim igual acreditam na Enel, né? Porque todo dia dão uma chance a mais, né, Fábio Piperno? Seja bem-vindo a mais um programa aqui do Sem Independência. Tudo bem, senhores, mas não, certamente o Paulo acumulou muito mais milhagem do que eu nessa temporada. E a Enel, não é que eu seja contra a Enel é a favor da obscuridade, né? É bom que lê o livro Na Luz de Velas, né? Mas eu acho que durante o ano, né, isso foi para mim um desafio diferente e que me obrigou também a procurar me informar melhor sobre esses temas que estão cada vez mais presentes aí no nosso dia a dia e muitas vezes discutidos por aí, debatidos por aí de uma forma, para mim, muito equivocada, de uma forma que às vezes passa a impressão de querer se tornar uma vanguarda do atraso, né? Porque esses temas, não adianta a gente, como disse o Paulo, querer encará-los com um viés, com um olhar de 30 anos atrás, né? Com esse olhar de lupa. Não é assim. São temas que, assim, já passou do momento da gente ir além daquelas ideias punitivistas, achando que só a repressão vai resolver tudo. Não. Para encarar esses temas de frente, a sociedade precisa atuar mais no convencimento, melhorar a argumentação e apontar cada vez mais para essas pessoas que elas têm total liberdade de escolha entre viver bem e viver doente. Muitas vezes é esse o caminho. Ou viver bem, e o viver bem, às vezes, ter qualidade de vida significa também ajudar aquela pessoa próxima, um parente, um amigo e tal, apontar para essas pessoas os riscos de algumas opções que elas possam estar adotando. É um trabalho mais difícil, é um trabalho que ele vai ter sim que conquistar corações e mentes, mas não tem outro jeito. O olhar punitivista não vai resolver absolutamente nada. Um bom exemplo hoje, o Paulo citou aí a questão das bets, né? Então a gente passou exatamente essa última metade de década aí discutindo taxação, se elas deviam pagar mais ou pagar menos. E ela, por que não pagaram antes? E eu acho que nesse final de ano, pelo menos, veio uma pequena luz no fim do túnel, ou seja, um projeto que diz mais ou menos o seguinte: bom, então, com esse aumento da taxação, esses recursos a mais eles vão para a área de segurança. Então, pelo menos é um caminho, né? Porque discutir só se paga muito ou se paga pouco de imposto, aí é muito pobre. Muito bem. Dr. Miguel Tortorelli brilhantou também o nosso podcast essa temporada. Obrigado, doutor, pela presença. Mais um programa para a gente discutir essa retrospectiva que a gente vai fazer. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E agradecer realmente ao doutor Paulo. É muito raro termos espaços para discutir isso daqui. Não tem. Você pega as TVs abertas, os rádios, não existe lugar que abre espaço para falarmos em dependência química.
Existe uma apenas que dá meia hora às segundas-feiras, né? Que é na Rede Vida. Nada mais. Ninguém quer falar sobre isso daí, porque tem receio, né, do tráfico, de sei lá o quê, tem receio de falar sobre isso. Já falei aqui também, nos convidaram para fazer um programa no Paraná, era um programa de rádio, e o dono da rádio cortou quando soube o que é, falou, não, eu não quero isso aqui. Então o pessoal tem receio que se fale nisso. Nós estamos falando sobre, né, as drogas. Hoje, nós lemos aí essa semana que o que está se colocando, né, na cocaína, 90% é mistura, 10% aqui no Brasil. Né? Para exportar vai a pura. Mas aqui tem mistura mais que outras coisas. Então, nós precisamos levar isso daí para os nossos ouvintes. Aqueles que nos assistem precisam ter consciência. Nós deixamos os nossos entes queridos dizer, não, ele vai aprender. Nós temos que falar. Com 8 anos, 9 anos, precisamos conversar sobre bebidas alcoólicas e drogas. Temos que começar o mais cedo possível para eles entenderem que esse não é o caminho. Nós sabemos o que está acontecendo no mercado. Agradecer mais uma vez, né, a vocês todos e ao Dr. Paulo por essa sem dependência que ele nos coloca aqui. Muito bem, vamos falar bastante sobre isso. Hoje é no pique, porque tem bastante temas para a gente discutir. Vamos começar falando, o governador Tarcísio ontem, né, dia 18, né, ontem, novamente decretou o fim da Cracolândia, né, e ele falou que o PCC não controla também mais os presídios, e isso obviamente tem a ver com também a venda de droga espalhada pelo mundo, mas todo dia alguém decreta o fim da Cracolândia, né? Foi lá atrás o de Braços Abertos, depois foi outros programas e tal. E o que a gente vê, na verdade, foi que a questão se espalhou, né, pela cidade de São Paulo. A gente vê alguns, inclusive na zona norte de São Paulo, que era um local que não tinha muita gente, né? E hoje a gente tem uma quantidade de pessoas lá, mas realmente o centro ali, pelo menos na Avenida Rio Branco, não tem ninguém mais lá. A gente vai discutir, a gente já discutiu esse tema aqui lá no início do ano, né? Mais ou menos em abril a gente conversou sobre esse tema. E quando chegou o ano eleitoral, todo mundo obviamente termina com a Cracolândia, mas a gente sempre fala aqui, né? O que o que foi feito com essas pessoas, não do ponto de vista para onde levou e tal, mas e sim do tratamento que se dá e das políticas públicas que podem ser colocadas para que pessoas não vão a Cracolândia, não possam não ir à Cracolândia, né? Não escolham a droga como o caminho a ser seguido. E ontem, né, o governador Tarcísio falou sobre essa questão do fim da Cracolândia, né, em um evento, disse que as facções criminosas não controlam mais os presídios em São Paulo. E o que a gente vai ter é um debate eterno sobre toda vez que falta um ano para a eleição, alguém vai lá e termina com a Cracolândia de alguma maneira. Me lembro em 2022, acho que o Piper não lembra, o Dr. Paulo lembra também, quando a Cracolândia foi retirada numa ação policial da Praça Princesa Isabel. Não sei se vocês se lembram disso aí. Foi justamente também no ano eleitoral, uma ação da PM com a GCM, longe de mim aqui criticar a ação, né? Não é isso que eu estou fazendo, mas saiu dali e voltou novamente ali para perto da rua Santa Ifigênia, e dali agora realmente acabou as pessoas se dispersando ali de alguma forma, numa ação que incluiu, de acordo com as autoridades na época, fechamento de loja que comprava celular roubado, interceptado e tudo mais. Começar com o Dr. Paulo, doutor, é um problema infinito, basicamente, né? Se não for colocado uma política pública de base, todo ano alguém vai retirar essas pessoas de lá e todo ano alguém vai voltar para lá, né? Porque as pessoas que estão indo para lá são doentes, elas são inconsequentes do que estão fazendo, né? 2025 realmente foi o ano em que a região geográfica que era conhecida como Cracolândia, ela foi dissolvida. As pessoas não circulam e não se encontram ali, né, como uma região tida como território livre de uso de drogas. A expressão
que se usa com relação a esse assunto. Nós destacamos aqui 3 assuntos, e esses 3 assuntos, no meu modo de ver, eles se interligam. Nós falamos assim, né? Para a gente conversar sobre esse ano de 2025, 3 destaques. Um seria o fim dessa região geográfica, conhecida como Cracolândia. O outro seria a questão do debate sobre as BETs, como o Fábio colocou, até em termos de tributação. E o terceiro seria uma não novidade, pelo menos no meu modo de ver, a permanência da ausência de políticas de esclarecimento junto aos jovens, junto às crianças, como o Miguel colocou, né? E por que eu acho que esses 3 temas eles se interligam? Porque quando a gente fala do fim da Cracolândia, você pode até decretar o fim de uma região geográfica. Você pode jogar bomba de gás lacrimogêneo lá e as pessoas saírem. Mas basta olhar pelo território da cidade de São Paulo que nós veremos aglomerações de pessoas no último estágio da dependência química, numa situação muito complicada. E quando você tem alguém que perde absolutamente tudo, né? Em termos materiais, em termos sociais, em termos familiares, essas pessoas vão para uma situação de rua, na condição de dependentes químicos. Quando você chega numa situação dessa, nós sabemos que, infelizmente, é muito difícil a pessoa se recuperar. Mas é muito difícil mesmo. O ideal é que não se chegue ali. Esse é o ponto, né? Então, quando nós falamos do final da Cracolândia, a gente não está falando do final da dependência química. A gente não está falando do final desse sofrimento que as pessoas carregam dentro de si. Então, a dependência química, o sofrimento que ela traz, todos nós trazemos, né? Quem passa por isso traz dentro de nós. Então, quanto a isso, não houve uma mudança, né, concreta e efetiva. E o meu medo, o meu receio dessas situações é que isso crie um ar, né, um ambiente, um clima de que houve uma melhora, quando na verdade isso daí não houve. E aí eu faço assim, né, a minha questão é o que nós fizemos em termos de prevenção, para que as pessoas não cheguem nesse ponto. Muito pouco. Ou, né, quase nada. E quando a gente fala de prevenção, não dá para a gente não falar de álcool. Não dá para a gente, né, deixar de observar que o álcool é a primeira droga que as pessoas usam e depois vão usar outras, né? Tudo começa por aí. Né? Tudo começa por aí. E aí a gente começa a perguntar, né? Por que é que tem tanta reticência, tanta dificuldade? Por que é tão doído, tão complicado falar dessa prevenção com relação a essa possível, né, questão da dependência química? Não que todos vão desenvolver, mas isso começa, né, pelo uso do álcool. E aí a gente pode pensar, né? A gente vê o caso das BETs, por exemplo, né? A primeira coisa que se fala quando a gente fala de BET é lobby, né? Lobby junto ao Congresso, né? Lobby junto aos deputados, aos senadores. Então, assim, essas coisas, elas têm um porquê, né? Não é tão caótico assim. Então, com relação à questão da dependência química, com relação à questão da Cracolândia, para mim, não que eu seja favorável, né, à existência daquela região, mas eu acho que a extinção daquele espaço de uso de drogas ilícitas está muito, mas muito longe do real enfrentamento do problema, que é o reforço, a implantação de políticas públicas de prevenção. Enquanto isso não for uma prioridade, nós vamos ficar enxugando gelo. Muito bem. Piperno, todo ano é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, né? Alguém sai como herói aí e termina com a Cracolândia, né? Seja prefeito, governador, presidente da república, imperador, rei, seja o que for. Só que o real problema não é enfrentar, como o Dr. Paulo disse, é algo muito maior do que apenas as pessoas saírem ali da Santa Ifigênia. Não que elas não tenham que sair dali, porque é um lugar comercial, obviamente atrapalha e bastante. Alguém tem que fazer alguma coisa, mas o discurso que fica que é complicado, né? O discurso de que acabamos com o problema é que
é que deixa, pelo menos para nós aqui que estamos comentando o assunto na ferida, uma dúvida muito grande sobre se realmente isso não é feito para inglês ver, isso não é feito de uma forma com uma intenção política apenas de usar isso na campanha eleitoral lá na televisão, né? Olha, eu entendo as motivações dos políticos, eu acho até legítimo, faz parte do jogo e tal, né? Alguém levantar essa bandeira de que acabamos com isso. Mas na realidade aí também cabe ao observador mais sensato, agudo e conhecedor do problema apontar outras questões. A primeira delas, houve sim uma mudança na questão do mapa, né? Então, se pegar um mapa do centro, já não tem mais aquela área totalmente caracterizada por isso. Mas a questão da Cracolândia, ela não se resume ao tema geográfico, até porque existia o espaço, a área ocupado por pessoas. E aí, o que foi feito em relação às pessoas? Eu acho que muito pouco, né? Até porque essas pessoas continuam sendo dependentes, doentes, e aumentando, inclusive, né, sem nenhum tipo de atendimento aos seus problemas pessoais em outras áreas da cidade. Então, eu acho que eu entendo a manifestação dos políticos. Agora, é necessário que se tomem também medidas concretas. Nesses últimos dias, né, a gente acompanhou muito essa questão dos debates aí do PL antifacções, né? E um dos temas que foram muito discutidos lá e que opuseram aí, enfim, defensores e críticos foi a destinação dos recursos apreendidos. Tá? Então, o grande debate foi: a Polícia Federal vai ou não ficar com esses recursos? Isso também pode ser, de certa forma, absorvido pelas polícias, enfim, pelas polícias estaduais. Mas aí vai uma outra ideia, e isso me fez pensar muito nesses últimos dias, que uma parte desses recursos poderiam ser destinados, aí sim, a programas de prevenção e atendimento. Ora, imagino que não tenha vaga em hospital para todo mundo, casas de repouso para todo mundo, programas nas escolas de prevenção com presença universalizada. Então, se está faltando recurso para isso, e se há esses recursos aí tomados licitamente, legalmente, do crime organizado, se o crime vive também de explorar a doença, a dependência dessas pessoas, por que não, então, não fazer uma parte desses recursos voltar exatamente para o atendimento a essas pessoas? Ora, se de alguma forma elas, por conta da sua dependência do seu vício, acabaram gerando esses recursos, então que parte disso volte para elas. Isso é uma tese que eu vou defender muito em 2026. Muito bem. Esse papo piperno, a gente vai falar daqui a pouco também bastante sobre os outros temas. Dr. Miguel Tortorelli, o senhor se indigna quando falam que a Cracolândia acabou, né? Mas não é para menos, né? E como a gente faz e atende dependentes químicos, a gente ouve o que fala. Então, saiu aquela concentração que existia lá no centro. Então aí tem 52 outras pontos de vendas que estão espalhados aí. Você vai, e eu sei porque nos nossos grupos a gente escuta isso daí. Onde você está? Lá, ali. Então, sempre tem os espaços onde eles vão estar. Né? Agora, o que é mais triste dessa história, o doutor Paulo teve lá, nós fomos lá tentar levar, né, o que o Fábio colocou, a prevenção nas escolas. E o que nos foi dito, Paulo? Isso é uma coisa, é um problema mesmo, né? A cegueira deliberada de algumas autoridades. Não vamos nem, né, polemizar e citar quem foi. É? Mas eu e o Miguel juntos, né? Você até me desculpe o parênteses, viu, Miguel? Mas nós estávamos chamei juntos. para falar. E quando nós conversamos sobre uma proposta para efeitos de
prevenção de dependência química em escolas, ou de esclarecimento, conscientização, informação, o que fosse, é gratuito. Gratuito. Não teria nem que gastar dinheiro. A conversa que nós recebemos de volta foi: isso está resolvido. Isso está resolvido. Isso não. Nós temos um programa assim, tal, desse jeito, tal, que nós nunca ouvimos falar, né? Nós até brincamos na hora, eu e o Miguel, e nós falamos assim: nossa, nós estamos mal informados, né? Dá para você mostrar pra gente? Aí alguém abriu o computador e não achou. E ainda nós perguntamos: mas qual que é o nome desse programa? Porque a primeira coisa que o agente político faz é dar um nome bonito. Ainda que não funcione, que não exista, mas tem um nome... o Fábio conhece isso melhor do que nós. A primeira coisa que você faz quando você vai criar um programa de governo, ou um programa social, um programa do Estado, é dar um nome bonito, né? Então o nome tem que ser copo vazio. Tô dando tem que falar o copo vazio, aí coloca, né, um copinho ali, não, né, copo vazio. Aqui nós vamos falar o programa. Eu perguntei: qual é o nome desse programa? Nossa, não tem nome. Quer dizer, tem, mas eu esqueci. Então, assim, isso é muito complicado. Muitas vezes o agente público, não vou nem dizer do agente político, ele já começa se defendendo... E diretor, hein? Diretor. Já começa se defendendo dizendo assim: não, isso está resolvido. Isso aqui, nós temos aqui um programa, né? Que ele não sabe o nome, que não sabe onde existe, e não sabe nem apresentar. Mas isso é uma coisa muito complicada, né? Ninguém duvida que é importante fazer isso, que as pessoas... o problema é que as pessoas não fazem. E isso foi uma triste surpresa, né? Infelizmente. E nós sabemos de onde começa isso daí. É nas escolas. É nas escolas que começa. Então, se você, né, e se os políticos, né, abrissem espaço para levarmos isso daí dentro das escolas, nós, com certeza absoluta, teríamos um sucesso muito maior. Aliás, teríamos sucesso, porque maior não existe, que não existe. Não tem sucesso hoje, né? Não tem nada, né? Então, e olha, é gratuitamente, e a gente continua à disposição. Aqueles que estiverem nos ouvindo, continuamos à disposição para fazermos isso. Mas é muito triste. Fábio colocou diabetes, é outra coisa triste. E a grande maioria desconhece, né? Na quarta-feira iria ser votado a liberação dos cassinos, que já tem 200 cassinos montados só esperando, né, a liberação do governo. E já estava acertado para ser colocado. E conseguiram tirar. Aliás, no começo da reunião, ele colocou: nós vamos votar as bets. As bets não, as casas de jogos. E conseguiram, de última hora, que suspendesse isso daí. Mas está aí, não foi essa semana, com certeza absoluta, no começo do ano. Vai ser, porque está tudo montado, está tudo preparado para isso. O que vai acontecer? Pior do que está. Nós já falamos aqui, a arrecadação da cidade de São Paulo é 125 bilhões. Né? A arrecadação das bets foi 250 bilhões. E aí, Fábio também colocou, é um lugar, no Brasil, o lugar onde se menos paga impostos sobre bets. É aqui no Brasil. Na Inglaterra é 60%, aqui é 12%. E agora querem jogar isso daí para... tudo bem, até uma boa, isso daí é bom, mas tem que colocar 30%, 40%, 50% de impostos para realmente se utilizar. Agora, eu continuo recebendo isso daí, todo dia eu recebo, todos os dias eu recebo aqui no celular, né? Pessoal que os seus entes queridos perderam fortunas, né? Depende também o que é fortuna para um e para outro. Recebi também
Uma senhora que é empregada doméstica perdeu 5 mil reais, os filhos ficaram nas ruas pedindo comida. Então, é muito, muito triste. Precisamos fazer alguma coisa, né, professor? E só para concluir, né, uma questão assim que como essas coisas elas estão sempre interligadas, né? Essas coisas elas não estão desconectadas, elas não são tratadas de uma forma estanque entre si. Eu sei aonde estão hoje as grandes cracolândias, né? As maiores concentrações de dependentes químicos estão nos hospitais públicos. Se você quiser olhar para um lugar onde tem uma grande concentração de dependentes químicos, olhe para um hospital do SUS. Recentemente, foi semana passada, eu de novo fiz a experiência de ir para uma UTI de um hospital público e de 10 casos, né? Porque as UTIs, as enfermarias são contas de 10, né? Cada enfermaria. 10 casos, 4 que me pareceram que não eram de dependência química, 4 com certeza dependência química e 2 inconclusivos. 2 que não dava para saber exatamente o histórico ali. Então, assim, num momento aleatório, num único exame que eu fiz, num dia também aleatório, 50%. Então, quando nós falamos, né, de dependência, 50% dos leitos de UTI, dependência química, Que né? na verdade é mais. Eu já fiz essa mesma experiência e cheguei a 80%. 80%. Então, assim, de 50%, 80%. Então, hoje, né, a grande Cracolândia está no SUS. Se você falar em Cracolândia, considerando como concentração de dependentes químicos, você está falando do SUS. Como é que é de segunda-feira, professor? Então, e segunda-feira, né, é o dia... Na sexta-feira à noite começa, sabia? Eu já percebi isso em pronto-socorro, nesse mesmo hospital que eu estive, e a diferença do fluxo de atendimento da sexta-feira à tarde para sexta-feira à noite, ou da quinta-feira à noite para sexta-feira à noite, é abissal. É muito diferente. E aí que eu me pergunto, de verdade, né? Claro, nós vivemos, né, num mundo em que ainda o dinheiro manda. Ainda o dinheiro comanda muitas coisas. Não para todas as pessoas, mas para a maioria. Né? O dinheiro é algo que dá as cartas mesmo. E aí eu começo a me perguntar, né? Quando é que nós, enquanto sociedade, iremos cobrar a conta dessas sequelas sociais causados pela dependência química? Quando é que vai acontecer isso? Quando é que vai ser feita essa discussão? Porque dizer se a Bet vai pagar 12%, 13% ou 14%, eu concordo com o Fábio, é uma ótima discussão e é melhor do que nada, né? Porque já aconteceu isso. Opa! Já aconteceu. Por mais incrível que pareça, pois né? Nós ficamos 6 anos que não pagava nada. Zero, né? Então, assim, a Alface Diet, né, e bets eram tão nocivas para a sociedade aos olhos dos tributos, é a mesma coisa do ponto de vista tributário. Mas o que a gente sempre percebe nessas situações, né? Por que é que não tem essa discussão? Né? Quando é que nós vamos, enquanto sociedade, exigir que quem cause o dano seja responsável pelo menos pela minimização do dano? E aí, me perdoem se eu insisto nisso, né? Mas toda vez eu não sou tão especialista no assunto, na verdade eu não sou nem um pouco especialista, mas eu não tenho o domínio do assunto que o Fábio tem. Por isso que foi muito importante para nós em 2025, né, Miguel? Trazer o Fábio, porque ele tem um domínio muito grande sobre assuntos mais abrangentes. Então, por exemplo, né? E aí era aí que eu queria chegar. Toda vez que eu, como leigo, leio qualquer coisa a respeito de bet, toda vez, no texto vem a palavra lobby. No mesmo texto. É verdade. Não existe um texto que fale de tributação de bet em que a palavra lobby
não apareça no mesmo lugar. E aí eu me pergunto por que né? Faço de novo essa pergunta. Por que que nós nunca discutimos o prejuízo que o SUS tem por conta da dependência química? E quando eu digo dependência química, eu digo a porta de entrada, que é o álcool. Por que a gente não discute isso? Né? Por que ninguém fala sobre isso? Da onde que vem tanto poder, tanta vontade de ignorar o assunto, tanta disposição em fingir que isso é um problema individual e não é um problema da sociedade? E aí, né, eu me pergunto da onde vem toda essa força numa sociedade em que nós sabemos em que quem manda é o dinheiro. Então eu vou pressupor, né, que o dinheiro é que ainda está dando as cartas nesse tema que faz a tragédia de tantas pessoas. Doutor Paulo, quanto é gasto, né, no SUS com internações de alcoólatras, dependentes químicos? Eu não sei, mas o que eu posso dizer com relação no Brasil entre aposentadorias precoces, né, questões relacionadas ao sistema penitenciário, sistema de saúde, se fala em 7,3% do PIB, né? Traduzindo que daria dois SUS, né? Daria 2 SUS quase, né? Vamos falar o valor, em valores. 7% do PIB hoje dá mais ou menos R$1 trilhão. É isso aí. Todo ano é R$1 trilhão que a dependência química cria de problemas, né? Então, o que nós faríamos com R$1 trilhão? Chegou a um tri aqui o impostômetro esse ano? Sempre passa. O que é arrecadado passa. na cidade aí, entendeu? É muita grana, né? Não, é muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas dinheiro. Assim, o que chama atenção, viu, Hugo? E assim, eu infelizmente eu faço essa pesquisa. Eu vejo, porque é relativamente fácil de fazer, né? Quando você vai numa UTI, que é o paciente mais caro, né? O que recebe mais cuidado, que recebe... E tem que receber mesmo, o que está em situação mais grave. Quando você vai a uma UTI, você percebe o poder destruidor da dependência química na vida real, na vida prática, porque de metade a 80%. E por aí dá para a gente tirar uma base, dá para a gente ter uma ideia do impacto econômico que a gente sofre, né, enquanto sociedade por conta disso. E, de novo, né, hoje eu tô muito falante. Vamos lá, e olha doutor. que eu comecei o programa hoje, viu, achando assim, tava meio devagar, meio sonolento. Pegou no tranco. Pegou no tranco. Pegou no tranco. Álcool, O né? Fábio cutucou. E aí eu fico pensando, né, nessas situações todas, né, como é que o poder público lida com isso, né? Da questão da prevenção, da informação. Eu não digo nem prevenção, eu digo conscientização, às vezes, porque eu não posso garantir que vou prevenir algo, mas pelo menos eu vou esclarecer, eu vou dar informação para as pessoas, eu vou tratar isso de uma forma digna, para que o ser humano tenha uma formação mais abrangente do que simplesmente decorar a cartilha, né? E com questões de saúde mental também. Agora, querendo ou não, isso vai acontecer, né? Mais dia, menos dia, né? Agora, o que me chama muita atenção nessa experiência que nós tivemos com o Miguel foi que quando você oferece alguma ajuda pro Estado, ele fala automaticamente, não, isso está resolvido. Isso está resolvido. Nós né? temos. Né? Nós temos, está tudo aqui resolvido e não se preocupe com isso, né? Isso é algo que realmente vai ser difícil superar. O Piperno, o Senado aprovou ontem, né, um texto do aumento aí da tributação, né? Que, pasmem, em 2028 chegará a 15%, né? Ano que vem 13%, depois 14%.
e em 2028, 15%. É muito lento, né? A parte tartaruga aí, ou talvez nem se comprove isso, né, Piperno? Isso que é complicado também, né? Então, mas aí você lê, basta ler as ótimas reportagens, várias ótimas reportagens que já foram feitas aí sobre o tema, e eu destaco uma da revista Piauí para a gente constatar quem são os principais parlamentares do lobby que atende os interesses desse setor, né? São parlamentares de, né, primeiríssima linha em relação ao nível de influência deles, né? Porque um dos segredos do lobby é o seguinte, para quem você paga. Muita gente faz lobby, mas muita gente faz lobby que não dá em nada, porque às vezes paga para o cidadão, para a autoridade errada. Agora, pagar para o cara certo, o lobby consegue sim resultados espetaculares, né? Então, veja, eu acho o seguinte, você vê como que é o negócio. Por que que no Brasil o lobby das bets ele é tão forte? O doutor citou agora há pouco os cassinos. Esse negócio de legalizar ou não o cassino é uma história que se arrasta desde que eu nasci, né? Sempre houve essa discussão no Brasil. Às vezes com mais vigor, às vezes com menos, às vezes está quase, depois recua e tal, né? O pessoal do cassino, dos cassinos, provavelmente não está pagando para os parlamentares certos, porque senão já teriam aprovado isso há muito tempo. A turma das bets, não. Vai lá e... pá. Além do que, bet patrocina time de futebol, cantor sertanejo e tal, né? Cassino não. O máximo que o cassino vai fazer é convidar o artista para fazer show lá, como tem em Las Vegas. Ele não vai. É isso mesmo. É difícil imaginar um cassino patrocinando Flamengo, Corinthians, Palmeiras. Não? Já houve até em outros países, mas não é um setor que fature tanto. Então, é um setor, certamente, aqui, veja, não estou fazendo nenhum julgamento de cunho moral, não, é de econômico mesmo. É um setor que não tem a mesma força econômica do outro. Né? Então, o Paulo, por exemplo, 5 mil, estava em Lima assistindo a final da Libertadores. Dependendo do foi o lugar... jogo lá? Só Pois pra- Não, vamos mudar o assunto. Dependendo Vamos mudar o assunto. a Mas região... que jogo é esse que eu não tô sabendo? Dependendo da região de Lima por onde você andava, o patrocinador do Flamengo, que é uma bet de presença quase que mundial hoje, tinha lá painéis e tal, com algum jogador com a camisa do clube Tinha e mesmo. tal, não sei o quê. Então, olha só a força da divulgação da marca. É agressivo. Aqui no Brasil, por exemplo, você não tem a turma dos cassinos agindo com esse nível de agressividade. A agressividade também pressupõe muito dinheiro investido. Então, eles têm dinheiro para realmente segurar ofensivas contra a atividade deles. Então, por isso que eu acho o seguinte, voltando à história das apreensões que a polícia faz. Assim como eu acho que isso uma parte disso tem que retornar para os trabalhos aí de prevenção e também de atendimento. No caso das bets, pelo menos eu vi esse aspecto positivo lá no novo texto. Ou seja, uma parte desse dinheiro iria para a rede pública. Agora, enfim, agora, é preciso ver se isso vai mesmo, né? Se isso vai chegar na ponta final. Porque esse é um outro desafio, né? E o doutor citou, Clara, muito brilhantemente ali sobre a questão da orientação que o Estado deve dar para as pessoas e tal. E o Piperno falou sobre a final da Libertadores e os patrocinadores. Cara, eles são muito agressivos. Quem divulga a Bet tem milhões de seguidores. Eu não sei nem se posso falar uma besteira aqui. Eu não sei se uma mensagem de orientação chegaria alguém com agressividade com essa galera, que essa galera divulga. Eu só falo o que eu posso provar, tá? Diga. Eu só falo o que eu posso provar. Então, o que eu vou falar, eu posso provar. Eu recebi Olha lá. uma mensagem através do Instagram de uma Bet perguntando se, falou assim, me interessei sobre o seu perfil, gostaria de saber se você tem interesse, eu represento a Bet e tal, nem sei qual é, porque eu não gravo Esse cara esses É tudo nomes, Bet, né?
E já quero te dar um adiantamento de R$2.000, para você ver que eu tô falando sério. Não sei nem se era golpe, entendeu? Mas se é um golpe, ele é algo que existe, né? Exato. O golpe, ele não aparece do nada, o marciano desce e te oferece dinheiro, ele te coloca numa situação razoável. E com relação a essa questão da agressividade do poder do dinheiro, por uma coincidência, nessa época que o Piperno falou, eu estive por uma outra razão em Lima, e esses painéis de propaganda das bets, eles até destoam da arquitetura local da cidade. É um negócio realmente muito impressionante, assim, a capacidade da publicitária desse pessoal. Não, e as pessoas que... É isso que eu vou falar, né? As pessoas que divulgam o bet, elas são tão influentes, porque é bom dar nomes, tá aí todo dia, ninguém, não é nenhuma novidade para ninguém. A Virgínia, por exemplo, né? Tem, acho que 65 milhões de seguidores. A Virgínia produz o quê? Ela se maqueia e tal. Bem, tudo bem, pode fazer o que, não é a questão. Não. Mas a influência que ela tem sobre o público dela é uma influência muito grande que, sinceramente, eu acho que para se ter uma mensagem para combater isso, o Fábio é do mundo da comunicação. É difícil, hein? Para combater toda essa pulverização de propaganda das bets, olha, o governo ia ter que fazer um trabalho olha, colocar lá na Jovem Pan, o 3 em 1, no meio do programa, um anúncio, alguma coisa Mas desse você tipo. vê, parece que só 2 equipes profissionais da Série A que Não as são bets patrocinadas? todas elas são patrocinadas. Só 2 equipes que não são Não lembro patrocinadas. quais são agora, inclusive, hein? Acho que todas são, hein? Que os- Eu acho que todas Acho que todas Não. são. Acho que já passou esse Houve tempo aí. um momento em que o ano passado tinha quem não era, acho que era só o Cuiabá. Mas já era. E agora estão todas. Então todas. O Cuiabá e o Palmeiras, que era da Crefisa. Sim, É. isso aí. Mas hoje Sim, os dois cederam. Né? Mas Não duvido nada se surgir a Palmeiras, Crefisa sim, Bet daqui o um Cuiabá dia. não tenho certeza. agora vê quanto eles gastam com essas equipes de futebol, né? Flamengo, que é o maior. Aí, Flamengo é que- 323 milhões de reais, é isso? Palmeiras- O contrato de patrocínio. Palmeiras está perto Isso disso, eu vou falando toda um hora, pouco menos, né? Então, é muito dinheiro envolvido. Então, tem que faturar. Agora, por que isso não vai realmente para impostos? Para nós fazermos aqui, para os políticos fazerem o que é necessário para o povo. Não. Faz justamente o contrário. Motiva mais. Você pega as televisões, todas elas têm bets, a não ser a Rede Vida. A Rede Vida não topou, não quer ter uma outra linha, mas as outras todas têm propaganda de bets. Então é muito triste isso daí, muito triste. Estímulo, e só não saiu ainda. Você falou, né? O Dos problema cassinos? dos cassinos. Mas vai ferrar ainda mais, porque vai o pessoal já jogar, porque lá joga tudo também, e vai perder ainda mais. Já não se tem recurso, vão perder ainda mais ainda. Sei lá. É um assunto que a gente debateu e tem que continuar debatendo, porque realmente a gente está tratando de um tema que cada dia mais cresce, né? Cada dia mais Mas você vê como mais dinheiro é Mas investido. vê como é difícil. O Perno falou agora. Quando em 2000 e não sei o que, vai para 16, 15, 2028. Mas se for também, né? Se não mudar alguma coisa, que tem Na eleição ano que Inglaterra é vem, né? 60%. Maior do que aqui, né, doutor? O senhor ia falar alguma coisa? Não, eu tava pensando assim, que quando nós olhamos para esse quadro, né, dá até um desânimo, né? Não, mas não Dá pode, até um não. desânimo, mas eu tô convencido, e aí por razões pessoais e questões que eu né, não escondo de ninguém em termos daquilo que eu penso, né, para a minha vida, questões pessoais mesmo, nossas, né, da forma como nós enxergamos a vida, e eu não tenho dúvida, por mim, digo isso por mim, não é nenhuma questão de dúvida, eu sei que não é assim, né? A sociedade, do ponto de vista moral, ela caminha para frente.
Por mais que muitas vezes a gente fique desanimado, ela caminha em direção ao progresso. Então, só para a gente ter 3 exemplos que eu vou citar assim, né, rápidos. Falar em sustentabilidade, ou então a palavra mais antiga, ecologia, há 30 anos atrás era motivo de riso. Era motivo de riso. As pessoas olhavam para isso e falavam, não, porque você é maconheiro, por isso que você, né, você é a favor da sustentabilidade, né? Tinha assim, eu me lembro quando eu era mais adolescente, que tinha uma pessoa... Não faz muito tempo. Isso é pouquíssimo tempo atrás, tinha uma pessoa que tinha algum tipo de visibilidade pública que falava desse assunto, que era o Fernando Gabeira. Tirando o Gabeira, que era até um pouco ridicularizado por conta de assumir essa bandeira, não tinha ninguém que falava sobre isso. E hoje as crianças aprendem isso na escola, elas saem com uma conscientização muito maior do que eu já tive em toda a minha vida. Verdade. E a sociedade evoluiu para essa forma de conscientização. É algo que melhorou muito e não faz tanto tempo assim, né? Há 100 anos atrás, as mulheres não votavam e elas não tinham a capacidade civil. Elas, para assinarem um contrato, precisavam de um marido ou do pai, de um tutor do sexo masculino, para que elas pudessem exercer determinados atos da sua vida civil. Ou seja, elas não tinham capacidade de praticar atos da vida cotidiana. Isso há 100 anos atrás. As mulheres eram vistas como sub-humanos em relação aos homens. Isso é 100 anos, não é tanto tempo assim. E há 150 anos, falando em sub-humanos, né, no Brasil, nessa região aqui onde nós estávamos, pela cor da pele de uma pessoa ser diferente da outra, ela podia ser torturada, sodomizada, ter seus membros decepados, ser humilhada. E foi o que nós vivemos na época da escravidão, há 150 anos atrás. E talvez seja, né, a pior atrocidade aí que nós podemos ter cometido aí enquanto sociedade. Isso aconteceu aqui, há 150 anos. Então, quando nós falamos assim desse desânimo, é claro, porque nós estamos vivendo, né, aquela fotografia, mas o filme, né, é de evolução. Eu tenho absoluta certeza, eu sei disso, né, que a gente caminha para o progresso. Então, isso vai ser superado, né? Isso vai melhorar, né? A partir Espero que eu iniciativas... esteja vivo até lá. Vai estar, você doutor. tá porque você é jovem. Ah, bom. Então... Doutor, vai estar vivo sim. Gente, o tempo passou rapidão. Ainda bem que o podcast Sem Independência é sempre esse assunto, esse sistema, né, de troca, de debate e de ideias que a gente consegue unir, né, as 3 pautas numa só, e a gente vai falando dos assuntos aqui e colocando para a galera que está assistindo. Peço para que você deixe o seu like, obviamente, também comente, participe aqui da nossa discussão. A gente deixa sempre a discussão em aberto, né? As pessoas... para as pessoas poderem opinar e também terem esperança, como o Dr. Paulo acabou de demonstrar, com exemplos, né, muito, muito factíveis também sobre a possibilidade de melhora. Uma hora, só rapidinho sobre as bets, né, Piperno? Uma hora a febre dá uma passada, né? Lembro que, sobretudo no futebol, tinha a época do Banco Digital, né? Lembra? O Banco Digital patrocinava todos os times do Campeonato Brasileiro e depois, que eu acho que eles se estabilizaram no mercado, eles deram uma parada. Talvez isso mude de alguma forma, né? Bom, eu não sou tão otimista quanto você, porque é diferente, porque o jogo é uma coisa que praticamente nasceu com a humanidade, né? E a gente está falando de um fenômeno mundial, a gente não é uma realidade restrita ao mercado brasileiro. Então, o mundo todo passou a conviver com isso, porque é aí que está o negócio. Houve aceitação, né? Eles pagam a conta, portanto, houve a aceitação. E mais, torcedor de futebol, muitas vezes, ele age de forma... bom, ele é um apaixonado por definição, ele é passional por definição. Imagina, por exemplo, amanhã depois alguém aparece com uma lei aí, olha, esse negócio está
proibido. Primeira coisa que o cara vai pensar, bom, isso vai atrapalhar meu time. É difícil lidar com isso, né? O pior que é isso mesmo. Acho que vai... Veja, houve um momento em que as marcas de cerveja eram grandes patrocinadoras. As marcas de cerveja perderam. Vou E não é fazer que um elas parênteses saíram aqui, candamente, vou elas fazer um perderam. parênteses aqui, viu, Fábio? Mas eu não podia deixar de comentar isso. Diga né? lá, doutor. Recentemente nós vimos aqui um ex-atleta, né? De proeminência técnica e até em termos de imagem, que é o Ronaldo Fenômeno, né? Fazendo propaganda recente de cerveja. Coitado, ele tá precisando, né? Ele tá precisando. Realmente o Ronaldo... É o Ronaldo Nazário, né? É. Ronaldo Nazário, ele realmente ele precisa disso daí, porque ele tá mal de dinheiro, então foi uma oportunidade que ele teve de fazer uma propaganda de álcool. Continua. Essa Sim, tá fazendo propaganda agora. no Foi, ar, é tá porque no ele, ar. é que ele tá mal de dinheiro. Por Não, isso que. E pior, né? Isso foi feito uma campanha com todos os times da Série A, né? Que era a questão Sim, do zero delivery, sim, não era? Isso. Que é quando você comprava e falava lá do seu time, que eu comprei uma cerveja aqui, eu torço pro Palmeiras. Aí vai uma parte do dinheiro da cerveja lá que você comprou, vai pro time de futebol. Foi feito com... Então, a máquina é muito pesada, gente. Tipo assim, eu lembro que teve um dia que todos tinha um movimento Sociedade Anônima da cerveja, era alguma coisa, saque, alguma coisa nesse sentido. Então, tipo assim, o movimento é muito forte, é difícil, é difícil. Mas eu não... Desculpa se eu me estendo no assunto, mas eu não deixo de me impressionar, né? Com a falta de sensibilidade Com certeza, de total. alguém que vive no topo do topo da pirâmide financeira do Brasil. Exato. Uma pessoa que tem dinheiro, Fama. visibilidade, né? Que transita com tranquilidade por méritos entre muitos lugares, ter que fazer propaganda de álcool, né? Fazer, né? E isso é um negócio que, pra mim, olha, eu não... É muita insensibilidade com relação ao problema do outro, né? Infelizmente, eu não posso entender de outra maneira, porque a pessoa não precisa fazer isso. Com certeza. Piperno, obrigado pela parceria aí esse ano de 2025. O contrato tá renovado ou tá essa novela? Renovado pela Bet. Porque... Tá igual com a Jovem Pan. Tá igual o caso do Neymar também, que vou dizer um negócio pra você, não resolve nunca. Tá renovado, então esse aqui tá renovado. Piperno é melhor que o Neymar. Com certeza. E o Neymar também tá renovado, um pouco porque mais assim afunda ainda mais o Santos. Tá renovado então o contrato do Piperno. Obrigado, Piperno, pela sua participação aqui no nosso programa. Assim, sempre brigue às sextas-feiras lá, quem solta um corte na sequência e a gente consegue engajar. Piperno, vou falar, né, já que estamos no final do programa do ano, né, eu vou falar uma coisa do Piperno. Falei ao vivo, vou falar de novo, né? O Piperno, digo isso assim, quem me conhece sabe que o que eu digo nesse sentido é de coração, não é brincadeira, não. Mas quando eu falo que ele é comunista, até é brincadeira, mas isso que eu vou falar é verdade. Ele, pra mim, ele é o segundo jornalista mais completo em atividade no Brasil. Ele é o segundo. Eu não conheço quem transite com tanta capacidade em todos os ramos da análise crítica. Ele perde pra e ele sabe quem que é. Quem é, Piperno? Pode falar. Você é super fã do meu amigo Cláudio Zaidan. Exatamente. Grande Zaidan. Bora no coração, Zaidan. Grande Zaidan. Obrigado, Piperno. Obrigado a vocês pela oportunidade. É sempre muito oportuno, um grande prazer estar aqui e tomara que a gente consiga convencer, né? Porque é o que eu sempre digo, não adianta fazer pela força. Isso é algo em que a gente conquista pelo convencimento. Esse é o caminho. Dr. Miguel Tortorelli, obrigado aí pelo ano de 2025. Eu fui pouco no Amor Exigente, porque a coisa não está muito fácil não, mas eu voltarei a frequentar no próximo ano. Obrigado aí pela dedicação do senhor de anos, né, Dr. Paulo? Muitos anos nessa luta e ter a voz do senhor aqui, conversando com as pessoas e trazendo essa experiência prática, né? Que é o mais importante. Ver ali na linha de frente, a gente fica muito feliz mesmo e agradece muito o senhor pela participação aqui. Quem tem que agradecer somos nós. Fico realmente imensamente grato de ter esse espaço, de estar com você, com o Piperno, com essa criatura aqui que realmente
dá essa abertura. O Dr. Paulo é fantástico. Quem o conhece realmente sabe disso, né? Abre espaços, não só aqui, mas em várias coisas, mas ele sempre fica na dele, ele é fantástico. E agradecer àqueles que têm nos ouvido, têm nos assistido. A gente procura levar realmente aquilo que nós vivemos no dia a dia. Esperamos que nós cheguemos a conscientizar aqueles que mandam no Brasil, que fazem as leis, que realmente mudem um pouco esse caminho e deem àqueles que realmente necessitam um caminho melhor, que é sem drogas. Doutor Miguel Tortorelli tem um trabalho muito legal lá no Amor Exigente. Assine a revista lá do Amor Exigente também, você que está assistindo, para poder ajudar o projeto. O doutor Miguel, que eu conheci ele escrevendo na coluna do jornal do Brás Pereira, que parou de beber porque o senhor também ajudou, né? Também. Foi numa palestra nossa que o Brás parou de beber e ficou até ele ir embora, ele ficou sem beber. O Brás é uma dessas pessoas fantásticas. Saudoso Brás Pereira, que um abraço para a família também dele. Doutor, a gente agradece muito o senhor pela oportunidade aqui de abrir esse espaço para o Sem Independência, não só a gente, mas também as pessoas que assistem. A gente sabe que, a gente acabou de falar do poder da informação, né? Que a gente é uma formiguinha ainda no ombro dos gigantes, mas com certeza uma pessoa que ouve, uma pessoa que consegue se conscientizar, para a gente já é muito importante, e o senhor que está proporcionando isso para a gente aqui, a gente agradece muito, e obrigado aí por 2025, e tamo junto, vamos fazer acontecer. O que é isso? Eu aprendi que aquilo que a gente recebe de graça, a gente tem que fazer de graça também. Então, o que é mais importante, né, Miguel? Eu aprendi isso muito com o Miguel também. Nós temos aqui que dar o nosso melhor e sem esperar nada em troca que não seja o dever cumprido e a consciência tranquila por esse fato. Isso para nós é o mais importante. E é muito bom, viu, Hugo, ter profissionais que nem você, né, com essa capacidade de síntese e de coordenar esse debate, que para mim é a parte mais difícil. Né? Responder é a parte mais fácil. Agora, coordenar o trabalho, isso é para poucos. E foi uma honra poder ter passado. Seu contrato está renovado também, né? E também ter a honra de estar com o Fábio, como eu falei, e com o Miguel, né? Que hoje, do ponto de vista concreto, prático, talvez seja a pessoa que mais entende de dependência química no Brasil. Então, eu fico muito feliz. E 2026 vem aí, né, com novidades. Com novidades, Palmeiras campeão mundial em 26, eu tô cravando aqui hoje, né? Desse Intercontinental. Não sei se vai ser tão novo mundial assim. É só daqui 4 anos. Gente, passando para fazer um agradecimento especial para todo mundo que ficou com a gente esse ano. Para nós, assim, do Sem Independência, é uma honra muito grande estar falando com vocês em casa. Foram 14 episódios, assim, muito enriquecedores. Quero desejar um bom ano novo para todo mundo. Quero que 2026 seja realmente um ano de conquistas e que vocês possam entender a magnitude que é a vida, cara. Que é você poder aproveitar os momentos e que muitas vezes isso acaba atrapalhando. Eu queria até fazer um depoimento pessoal que o ano 2025 foi um ano muito importante para mim. Foi um ano que eu consegui realizar profissionalmente muitas coisas que para muita gente, e para mim também eram impossíveis, né? E também graças ao pessoal que está aqui, o Dr. Paulo e todo mundo. Dia 17 de dezembro, a gente lançou lá na Peixão TV um documentário sobre 1995, né? A questão do ano que o Santos foi vice-campeão e foi roubado. Depois ele me processa, não é o podcast que está falando, pelo senhor Márcio Rezende de Freitas. E eu fiquei ali... Mas foi mesmo. Eu fiquei ali emocionado um pouco. E vá um depoimento. Todo mundo sabe que minha questão com a dependência química do alcoolismo, né, tem muito a ver com meu pai, que foi pra zona, essa é a verdade. Bêbado e no caminho para casa às 4 da manhã, lá no interior de São Paulo, acabou sendo atropelado. Eu tinha 5 anos de idade. E desde então a coisa foi muito complicada. E dia 17 foi uma conquista para mim e meu pai não estava lá para poder ver isso acontecer. Para vocês verem um pouquinho da gravidade de como escolhas erradas muitas vezes pode
podem fazer com que a gente não tenha exatamente o fluxo correto, mas isso serve como aprendizado. Então, você que está assistindo, você que está aqui com a gente, saiba que para você ver seu filho crescer, para você ver as conquistas dos netos, para você poder ter família, eu acho que o Dr. Paulo, em algum momento, até já ouviu isso. Ó, você quer ver seus filhos crescer? Então, pelo amor de Deus, dá uma segurada, para vocês entenderem que tem coisa que vale muito mais, as coisas valem muito mais do que apenas um momento de prazer ali, ou alguma coisa momentânea que vai te tirar, de repente, o futuro, você ver seu filho conquistar as coisas, ou você ver as pessoas da sua família. Então, fico muito grato mesmo por esse ano, por estar aqui com vocês. Piperno é um grande jornalista, eu acompanhava o Piperno desde a época da Bradesco Esportes FM. Saudades. Eu me lembro de eu estava ouvindo um Santos e Corinthians às 11 da manhã, lá na Arena Corinthians. Ele falou, hoje para mim o Santos é favorito. Foi 2-0 pro Corinthians. Naquele 2 gols do Jadson. Eu até empolgado com aquele time de 2015. Era uma equipe muito, muito boa aquela lá, né? Tinha o Rainha, tinha o Facincani, também só tinha palmeirense, tinha uma galera ali muito legal. E é uma rádio que eu cresci ouvindo. E eu falei, pô, se um dia eu for jornalista esportivo, eu vou querer trabalhar num projeto como esse. E lá na Peixão TV a gente faz mais ou menos a mesma coisa. Então, realmente é um grande prazer. Dr. Miguel também, um cara muito do bem. Poucas pessoas têm um coração tão bom como o Dr. Miguel. E o Dr. Paulo é um grande exemplo para nós, do ponto de vista de superação, de honestidade, também de coerência, né? Às vezes o Dr. Paulo é uma pessoa muito observadora e isso me inspira bastante também. Então, agradeço a todos vocês, agradeço a você que ficou aqui com a gente esses 14 episódios. Entre erros e acertos a gente vai conseguindo colocar, tá bom? Obrigado a todos, a gente agradece demais a presença. Se inscreve, curta, comente, compartilhe, manda para todo mundo. Forte abraço, valeu!